Vai ser sábado, domingo e segunda-feira, tá bom? Então não vai ser mais sexta. Sábado, domingo e segunda-feira nós estaremos recebendo esses profetas de Deus aqui e vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Já prepara, porque você sabe que vai lotar, vem muita gente participar dessa conferência, final de ano principalmente. Então vai ser uma festa muito linda para a glória de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 26 e versículo de número 19. Atos 26, 19. Vamos ler esse texto com muita alegria. Graças a Deus. Irmãos, eu vou trazer uma mensagem de fé essa noite, amém? Se você não tiver fé, vai aprender a ter agora. Se você já tem, que essa fé venha crescer em nome de Jesus. Mas hoje é uma mensagem de fé. É para a gente sair daqui para viver o sobrenatural de Deus em nome de Jesus. É para que essa semana você tenha grandes experiências com Deus. É para que esses próximos 3 meses, antes de terminar esse ano, você tenha uma grande novidade dos céus para poder contar para a sua família em nome de Jesus. Que seja uma nova estação, um novo tempo, um novo ciclo da parte de Deus inaugurando sobre a tua vida. Já comecei, só quem está ligado é que está pegando. Que no nome de Jesus haja uma colheita espantosa. Uma colheita que você nunca teria acesso de outra forma, mas porque Deus é bom e você vai usar a fé, você vai ter um tempo de acesso. Existem épocas na nossa vida que os acessos são negados, mas existem momentos que os acessos são liberados. E eu quero profetizar essa palavra em nome de Jesus, que é um tempo de acessos liberados sobre tua casa, sua vida, sua família, em nome do Senhor Jesus. Então, enquanto eu estiver ministrando, eu preciso da sua reação. Eu preciso do seu envolvimento. Não dá para olhar para um crente com os braços cruzados, cara fechada e pensando em outro lugar. Eu estou prestando atenção que tem gente que está voando aqui no culto, irmão. Quem tem que voar é o Superman. Aqui você tem que ficar com os pés no chão, ligado na palavra, se envolver com essa palavra. Então deixa eu ver, tem alguém vivo aqui em nome de Jesus? Alguém veio passear no culto ou veio adorar Jesus, irmão? Cadê os que vieram adorar? Se você veio assistir culto, é um problema, porque você pode assistir no cinema ou no estádio de futebol, mas na igreja a gente veio para adorar e dar o melhor a Jesus, amém? Você está aqui em nome de Jesus comigo? Então vamos lá. Olha que diz Atos 26, versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Olha a história deste homem, o apóstolo Paulo, um homem de Deus, um homem que sintetiza toda a fé cristã e toda a teologia, é considerado depois de Jesus o homem mais importante do cristianismo. Esse homem enfrentou feras, ele foi escorraçado, banido de cidades, apedrejado. Esse homem apanhou com cerca de 195 cortes de um chicote que cortava o seu corpo por causa de punições e castigos por levar o evangelho de Jesus. É o homem que sofre naufrágios, é o homem que é picado por uma víbora em uma ilha, é o homem que sofre ameaças dos amigos e dos inimigos. Esse homem termina a sua vida decapitado por ser um preso político romano, mas esse homem, quando chega na última cena da sua vida, na última cena da sua história, ele diz: eu não fui desobediente à visão celestial. O que fez com que Paulo enfrentasse tudo isso? O que fez com que Paulo nunca pensasse em olhar para trás? É porque ele recebeu de Deus uma visão. Todo mundo que recebe de Deus uma visão nunca pensa em desistir, mesmo que ele esteja nas piores crises da vida. Quando alguém recebe uma visão, agora guarde isso, a visão sempre será o combustível que o fará o homem e a mulher continuar olhando para o Senhor Jesus. Porque se você perguntar para qualquer pessoa aqui dentro, se essa pessoa já enfrentou dores, se está enfrentando vales ou dificuldades, sempre vai ter alguém com a história. Talvez só conheça a história de alguém que segura o microfone, né? Fica mais latente, mais salutar. Mas tem gente aí do teu lado que sabe o que é dor, perda, traição, abandono, rejeição, até humilhações, mas decidiram continuar. Decidiram olhar para a frente. Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então Paulo está dizendo: eu não fui desobediente à visão celestial. Isso mostra que toda pessoa de Deus
precisa receber de Deus uma visão, precisa andar debaixo de uma visão. Existe uma grande autoridade em corporações, e ele diz o seguinte: ele é uma autoridade de liderança, ele tem vários livros escritos, já li pelo menos uns 4 livros deles, que é o John Maxwell, e a frase que eu guardei é que o homem mais pobre do mundo não é aquele que não tem dinheiro, o homem mais pobre do mundo é aquele que não tem uma visão. Quando você não tem uma clareza de uma visão, quando você não sabe para onde está indo, primeira coisa, ninguém vai seguir alguém que não sabe para onde está indo. E ninguém vai investir, nem na sua própria vida, se não tem uma visão clara e cristalina do que o Senhor quer para ti. Sabe por que muitas pessoas tomam decisões sem pensar? Sabe por que muitas pessoas andam na carência e se vitimizando, e sempre colocando a culpa no outro, sempre terceirizando situações? Porque essa pessoa não tem uma clareza de uma visão que Deus colocou no seu coração. Possa ser que a visão para algumas pessoas que você carrega seja pequena, simples ou até insignificante, mas para você é o que te impulsiona a continuar caminhando para o propósito que Deus tem para a sua vida. É uma visão que é maior do que a gente. E esse seria um primeiro ponto. Eu quero falar sobre o poder de uma visão. A visão é maior do que a gente. Um dos textos mais claros sobre isso é quando está em Josué capítulo 1, que Deus chega para Josué e disse: Josué, o meu servo Moisés é morto. Agora passa você e todo este povo, e onde você colocar a planta dos pés eu te darei, porque assim como eu prometi a Moisés, eu farei contigo. E o texto é claro, Deus disse: Moisés, meu servo, é morto. Ele está dizendo: Moisés morreu, mas a visão que eu dei a Moisés ainda está viva, porque a visão é maior do que ele, e é você que vai dar continuidade a essa visão. E aí eu pergunto para você: você tem uma visão? É bem clara a visão que Deus te deu. Quando você olha para frente, o que você vê? O que você desenha do seu futuro? É por essa visão que você luta, é por essa visão que você se esforça, é por essa visão que você não desiste. E Paulo está dizendo: eu recebi de Deus uma visão. E aí escute o que eu vou te falar: Deus nunca fará nada na terra até que hajam homens e mulheres que carreguem uma visão clara da parte de Deus. Existem projetos que Deus tem para a terra, existem planos que Deus tem para essa cidade, para a sua família, para você. Mas enquanto homens e mulheres não posicionarem e dizer: Senhor, aqui está a visão, o Senhor não vai investir naquilo que nem sequer você confia e nem naquilo que você sequer carrega. Porque é importante que nós sonhemos. Sonhar faz parte da vida. E sonhar aqui é ter realizações pessoais, é colocar alvos bem claros, metas da vida. Mas escute o que eu vou te falar: Deus não investe em sonhos, Deus investe em visões. Deus não investe em sonhos, Deus investe em projetos. Pastor, eu sonho, então transforma esse sonho em uma visão. Porque se o sonho só ficar no campo das ideias, será apenas mais uma ideia. Mas quando o sonho se materializa e torna uma visão, e ele é escrito, Deus investe nisso. Você não chega no banco dizendo: olha, gerente, eu estou precisando de um financiamento, porque eu tenho um sonho. O banco não financia sonhos, o banco financia projetos. Você tem que chegar com um projeto. Se você tem uma empresa, você tem que chegar com um projeto lá, sabia disso? Se você comprar uma casa, você não chega lá dizendo qual a casa que você quer. Ele diz: eu vou te dar um valor, você escolhe o valor necessário para essa casa. Então Deus vai investir em projetos. Até porque Deus é um Deus de visão. Irmão, se tem uma pessoa resolvida na Bíblia, era Jesus. Ele sabia que ele iria morrer na cruz do Calvário, ele já tinha visto isso antes. Ele tinha uma visão bem clara da sua missão, uma visão bem clara do seu propósito, uma visão bem clara da sua vida. Por isso que pessoas passam a vida, existem e coexistem e geram relações interpessoais. Mas você conhece gente, olha para mim por favor, que nunca sai do lugar. Gente que nunca se adianta, gente que fica mesmice da vida, irmão. Nunca se aprofunda em nenhuma área, nem espiritual, ministerial, familiar, financeira, intelectual, nada, continua a mesma coisa. Sabe por quê? Essa pessoa já perdeu a visão. E quando você perde a capacidade de ter uma visão e perde a capacidade de sonhar, você perde a capacidade de continuar. Mas quando Deus chamou a Noé no capítulo 6 de Gênesis, Deus pediu para que Noé fizesse o que, irmãos? Fala comigo aí. Me responda, por favor. Noé, gente, não é Moisés, não. Noé. Alguém conhece Noé da Bíblia? Em nome de Jesus? Oh, glória. Eu estou querendo pregar, mas se você não me ajudar, aí arruina demais. O que foi que Deus pediu para Noé fazer, meus irmãos?
uma arca. E quando Deus dá a visão, Deus falou assim: ô Noé, constrói uma arca. Foi assim que Deus falou? Faz uma arca aí. Foi assim? Não. A arca tem essa medida, a arca tem esses pavimentos, a arca tem janelas lá em cima, a arca tem uma porta. Ele está dando um modelo do que ele quer. E por que uma visão é poderosa? Agora segure isso sobre o poder de uma visão. Às vezes Deus vai te dar uma visão que é loucura para os outros. Por isso que cuidado com o que você fala a visão, porque pode ser tão grande que até os seus amigos não vão entender a visão que Deus está te dando. Muito cuidado. Aí Noé disse: eu vou construir uma arca. Eu estudei sobre a arca. Tem um professor, Adalto Lourenço, que ele já faleceu, mas ele disse que a arca são 32 mil metros quadrados para fazer a arca. Escute bem, ninguém nunca tinha construído uma arca. Alguém está comigo? E pior, ele não era um engenheiro naval, não tinha nem faculdade de engenharia naval. Para piorar, ele estava a centenas de quilômetros de distância do mar. E quer que piore mais? Deus falou que ia mandar um dilúvio, mas até esse momento nunca chovia na terra. Um vapor saía da terra e regava toda a terra. Então Deus disse: eu estou te dando a visão, constrói a arca, que vai vir um dilúvio. Noé poder dizer: Senhor, mas nem chove, como é que vai vir dilúvio? A gente está longe do mar. Eu nunca fiz nenhuma faculdade de engenharia naval, mas quando Deus te dá uma visão, Ele te entrega o projeto da sua mão. Ele não está perguntando se você vai crer que Ele vai enviar, ou se as pessoas irão se levantar contra o projeto. Mas foi Deus quem te deu. E é o Deus que promove, é o Deus que sustenta. Deus deu um projeto bem claro. Tem coisas que você faz hoje, que você já projetou no teu coração. Alguém olha só para aquele lugarzinho, mas você diz: não, aquele lugarzinho ali tem um projeto de Deus tão grande. Alguém diz: pastor, mas ali é cabeça de jegue, nada funciona ali. Não funciona com outras pessoas, mas vai funcionar com você, porque você tem uma visão de Deus. E até você fazer, vai parecer loucura, até para quem crê em Deus, até para quem anda contigo, até seus amigos vão dizer: isso é muita loucura. Como é que isso vai acontecer? Até o dia que o dilúvio vem, até o dia que a chuva cai, até o dia que o Deus falou que ia fazer e Ele faz. Até certo ponto parece loucura, até a hora que Deus mostra que Ele é Deus na sua vida. E sabe qual é a palavra que eu estou liberando para você? Sabe aquele projeto que Deus te deu, que você disse: isso aqui já tem tempo, acho que Deus até se esqueceu. Então Deus manda você tirar aquele projeto da gaveta e começar a redesenhar aquele projeto, e sair da sua cabeça e se tornar realidade. Eu estou dizendo aqui essa noite que eu vim com uma palavra para te dizer: há um Deus que te deu uma visão, e se essa visão está bem clara para você, olhe o Deus enviando os recursos que você precisa para viver tudo que Ele tem para a sua vida. Eu estou aqui, eu estou na pegada, irmão. A tua visão tem cifras, a tua visão tem valor, a tua visão tem metro quadrado, a tua visão tem cor, a tua visão tem forma, a tua visão tem volume, a tua visão tem medidas, a tua visão tem metros quadrados. Ô irmão, reage em nome de Jesus. Então deixa eu profetizar: o Deus que te deu a visão, Ele tem projeto pronto na mão, e eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo: essa visão vai se tornar realidade na sua vida. Deus sempre dá um projeto. Então diga para alguém do lado: Deus não investe em sonhos. Fale aí, irmão, para ele: Deus investe em projetos. Ai meu Deus, eu tenho um sonho. Que bom ter sonho. Eu quero saber, cadê o projeto? Você já desenhou o projeto? Você já falou para Deus qual é o projeto? Você já escreveu o projeto? Nem que você compre uma cartolina e escreve, uma folha de ofício, uma página da sua agenda, não sei. Eu estou te desafiando hoje a um Deus que está dizendo: há um poder na visão. E quando você olha a visão, aleluia, e você vê para aquilo, aquilo se torna tanta realidade que você diz: eu creio no Deus que é poderoso para realizar. Você lembra de Moisés?
Deus não deu um sonho para Moisés. Moisés está no monte, Deus deu um projeto. Eu quero o tabernáculo assim, a roupa do sacerdote assim, as pedras que o sacerdote vão usar é assim. Ele diz as pedras de texugo, o ouro, o marfim, o cobre, o bronze, como seriam os móveis do tabernáculo. Deus deu o projeto inteiro, porque Deus não investe em sonhos, Deus investe em projetos. E tudo que Deus te dá, Ele faz realizar e Ele faz acontecer. Não aconteceu também com Salomão? Salomão fez um projeto mais audacioso do que Moisés, mas não era um sonho, era um projeto. E quando ele coloca o projeto diante de Deus, o projeto se torna realidade. Estava vindo para cá ouvindo um amigo, que ele prega demais. E esse amigo pregando, eu falei, meu Deus, que palavra poderosa, vai casar certinho com aquilo que eu trouxe. Ele diz, a moeda do céu não é dinheiro, a moeda do céu é fé. Sabe porque muita gente só tem um sonho, e só tem uma vaga visão, e nunca sai do lugar, porque essa pessoa, ela fica desencorajada pelos nãos da vida. Mas se você já tem um sim de Deus, então por que você está pensando em desistir e olhar para trás? Há um poder na visão. E aí eu vou te dar uma palavra para você nunca esquecer. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Agora pensa comigo, existe uma regra da hermenêutica, que é uma regra bem importante. É de uma regra que ele fala sobre a figura de linguagem. Ele chama de texto ilativo. É a verdade que está por trás daquela palavra. Então sempre vai haver uma contradição, e na contradição eu descubro qual é o propósito. Então, por exemplo, ele diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Ele nos mostra que existe uma coisa que a pessoa chama de vista, mas é outra coisa que chama de visão. Lembra antigamente, eu vou lá no oculista, fazer exame de quê? De vista. Hoje mudou o nome, não é oculista mais não, é oftalmologista. Mas antigamente era oculista. Vou no oculista fazer exame de quê? De vista. Não é assim que os mais antigos falavam? Faz exame de vista. Até hoje é assim também. Faz exame de vista. Porque a vista é da onde? Dos olhos. Mas a visão é da fé. Tem coisa que a tua vista não compreende, mas a tua fé, que é a visão de Deus, já está bem desenhado o que Deus quer para você. Por isso que quando você fala de um projeto, a pessoa mede o seu projeto pela vista dela, mas não mede o seu projeto pela visão que você carrega. É por isso que diz, é loucura que está fazendo. É loucura mesmo. Por que é loucura? E aí eu vou te dar essa palavra. Deus nunca vai te dar uma visão pequena. Deus sempre vai te dar uma grande visão. Eu vou repetir, meu Deus do céu. Irmão, se eu fosse em outra igreja, o povo estava pulando, já recebendo. Mas é aqui na CEMAP, né? Oh, glória a Deus. Deus nunca vai te dar uma visão pequena. Deus sempre vai te dar uma grande visão. Põe aqui. Tô até bonito, rapaz. Olha o poder da visão, irmão. Porque não é o que você vê, é o que eu vejo, amém? Jeremias 33:3. Vamos comigo? Todo pentecostal conhece. Clama a mim. Moço, mas hoje vocês estão só Deus. Vamos de novo. O que está acontecendo com você, gente? Em nome de Jesus. Dá um energético para todo mundo aqui. Um Red Bull para cada um. Red Bull te dá asas. Vamos lá, Jeremias 33:3. Clama a mim e lhe mostrarei coisas que não. Deus vai te mostrar coisas pequenas? Não. Toda a visão de Deus é grande. Aí o crente fala, eu só quero um barraquinho, Senhor, com 2 cômodos. Eu só quero um poisézinho. Depois ele descobriu que é um poisé, não é? Eu só quero um poisézinho, eu só quero um barraquinho. Irmãos, Deus não trabalha com inho, Deus trabalha com ão, amém? Deus está dizendo para você ter uma visão grande a respeito daquilo que Ele já determinou no seu coração. Tem alguém vivo em nome de Jesus aqui? Tem uma palavra de fé correndo aí no teu coração em nome de Jesus? Porque a visão é maior do que a gente. Não mece Deus pelo seu tamanho, mas mece a sua fé pelo tamanho de Deus. Essa frase é minha, ninguém rouba não, tá bom, em nome de Jesus? Porque tem gente que serve a um Deus grande, mas vive como se ele fosse pequeno.
Tem gente que serve a um Deus grande, mas vive como se ele fosse pequeno. Então, se eu for para pedir, alguém já disse essa frase que não é minha, se for para pedir grande ou pedir pequeno, eu tenho que usar a mesma oração, a mesma fé. Então eu prefiro pedir o quê? Grande, irmão. Alguém está comigo em nome de Jesus? Pegou aí Eduardo e Bia em nome de Jesus? Visão grande, coisa grande, Deus, porque é a visão que vai nos mover. A visão é maior do que a gente. E aí você se move debaixo de uma palavra de fé, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Essa visão vem de onde? Da fé. E por que o meu amigo diz que a moeda do céu não é dinheiro, mas é fé? Por que ele diz isso? Porque Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível. Se tem uma coisa que é impossível para Deus, é essa: sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos de novo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que ter fé. Romanos 14 diz que tudo que é feito sem fé é pecado. Tudo que não tem fé é pecado. Você conhece gente que não tem fé? Tem gente que não tem fé, irmão. Que você fala as coisas para a pessoa na maior alegria. Não estou dizendo que você não tem que ser realista, mas a pessoa chega com aquela alegria, com fé. Alguém diz: será? E como é que vai ser? E quem é você? Coitadinho de tu. Mas quando você tem uma visão grande e ampla do que Deus tem para você, Deus abre todos os caminhos que são necessários. Nenhum homem de Deus, e guarde isso, e nenhuma mulher de Deus pode andar sem uma grande visão. Não perca, olhe para mim, não perca a capacidade de sonhar. Não perca a capacidade de ter uma grande visão de Deus. Um dos homens que eu aprendo muito, ele escreveu um livro chamado A Quarta Dimensão, o David Yong-Shu. Ele já faleceu, mas ele era o pastor da maior igreja, ainda é a maior igreja do mundo, 800 mil membros, há 20 anos atrás. Esse número deve ter passado de 1 milhão de membros, a igreja de Seul. É a maior igreja do mundo. Pastores do mundo inteiro foram conhecer essa igreja. Fazem viagens em caravanas até hoje para conhecer aquela igreja. Uma igreja de oração, de discipulado, de sobrenatural, de fé poderosa no Senhor. E sabe, irmãos, em 2000 eu vi um pastor falando sobre isso, em uma reunião de pastores. Em 2000 o David Yong-Shu, ele foi hospitalizado, internado. E o diagnóstico é que ele estava indo para o corredor da morte. Ele estava totalmente com uma palavra de morte sobre ele. E naquelas madrugadas que todo crente tem, quando uma crise bate a porta, todo crente tem aquela madrugada de falar com Deus, aquela noite escura, aquele dia difícil. Então ele lá no quarto do hospital falou: Deus, o Senhor me levantou para ser o pastor da maior igreja do mundo. Nós temos milhares de pastores nessa igreja, tanto que nós transformamos o mundo inteiro por aquilo que o Senhor nos entregou. E eu vou morrer aqui, nesse leito de hospital. A minha vida vai acabar agora, é só isso. E sabe o que o Espírito Santo falou com ele naquela madrugada? Eu só estou te trazendo para cá porque você parou de sonhar. Você não colocou mais projetos diante de mim. Aí ele fez a seguinte oração: Deus, então eu vou fazer uma proposta ao Senhor. Se o Senhor me tirar daqui, eu vou plantar mais 2.000 igrejas no mundo inteiro. E essa história é tão verídica que uma semana depois, o David Yong-Shu saiu do hospital pela porta da frente, andando, reabilitado, restaurado na sua saúde. E ele conseguiu fundar as 2.000 igrejas que o Senhor colocou no coração dele. E aí o Senhor tomou para si, ele está na eternidade. O que essa história nos ensina? Qual foi a última vez que você colocou os seus sonhos e projetos diante de Deus? Qual foi a última vez que você desenhou bem claro para Deus qual é o propósito que você quer que o Senhor realize na sua vida? Mas nunca olhe para a sua condição. É que a gente sempre olha o futuro a partir do nosso presente. Mas, oh meu Deus, essa veio dos céus. Nós nunca devemos olhar o futuro pelo nosso presente. Nós sempre devemos olhar o futuro a partir da perspectiva da palavra que Deus colocou no nosso coração. Porque se a gente só pensar no futuro, olhando para o nosso presente, sempre iremos dizer: não tenho condição, para mim não dá, não tenho capacidade, está muito difícil. Mas quando nós olhamos pela perspectiva do Deus que nos chamou, é diferente. De outra forma, ninguém viveria milagres,
Porque o que é milagre? Milagre é justamente uma ação sobrenatural de Deus no campo do impossível. Alguém aqui já viveu milagres em nome de Jesus? Já viveu? Só de você estar vivo já é um milagre, né? Mas por que você viveu milagre? Foi pela sua força? Não. Porque se fosse pela sua força não seria milagre, era mais uma bênção. Mas como houve a intervenção poderosa de Deus, se transformou em um milagre. Então a partir de hoje, em nome de Jesus, tenha bem clara a visão que Deus tem ao seu respeito. Diga, eu carrego a visão de Deus, e eu não vou deixar ninguém roubar a visão que eu estou carregando no meu coração. Eu quero te desafiar hoje. Sim, eu te desafio a colocar 10 projetos aí hoje no teu coração e falar: Deus, me revitaliza a visão. Deus, traz alegria na minha alma, tira as angústias. Eu estou escrevendo aqui projetos em nome de Jesus, projetos de todos os níveis. Se for espiritual, esse ano eu vou jejuar mais, vou ler a Bíblia mais e ler mais livros. Se for coisas pessoais, eu não estava na lista não, mas eu acho que eu vou dar uma voltinha lá em Paris. Vou colocar esse projeto aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloque projetos em nome de Jesus, coloque isso diante do Senhor. Tenha uma visão bem clara do que Deus tem para você, porque existe um poder na visão que nós carregamos. A visão de Deus é diferente. A visão de Deus ao seu respeito é diferente. Deus nunca pensa pequeno a respeito de nós. Deus sempre pensa grande ao nosso respeito. Você quer ver uma coisa? Pedro, o pescador, Deus nunca pensou pequeno sobre Pedro. Levantou ele para ser um apóstolo, um pregador, que em apenas uma mensagem, quase 3.000 pessoas se converteram. Olha como Deus pensa grande sobre Abraão. Tirou de Ur dos Caldeus aos 75 anos de idade. Quem diria que aquele velhinho seria usado por Deus para ser chamado pai da fé dos cristãos e judeus do mundo inteiro? Mas Deus o fez grande. Ele mesmo diz: eu te farei grande, eu te abençoarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olhe para Davi, talvez a história mais impressionante da Bíblia é Davi, que tinha tudo para dar errado, mas quando Deus olhava para ele, Deus pensava grande: ele vai ser um rei, e o meu filho se assentará sobre o seu trono. O que Deus pensa sobre você não são coisas pequenas. O que Deus pensa sobre você, olhe para mim por favor, tem gente que está desligado, vamos lá. O que Deus pensa ao teu respeito são coisas grandes e poderosas da parte de Deus. Talvez você mesmo olhando para você se ache pequeno, mas o que Deus tem ao seu respeito é algo muito grande. E se Deus pensar isso ao seu respeito, é o mesmo Deus que vai trabalhar para que todas as promessas que tem ao seu respeito venham se cumprir em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu sempre brinco, sabe, irmã Nadab, dizendo o seguinte: olha, se você puder, tira uma foto com essa pessoa do seu lado, pega um autógrafo com ela, porque na hora que Deus começar a levantar essa pessoa, vai dar trabalho você encontrar ela em nome de Jesus. Já falei com o diaconisa Luciene, uma franquia de padarias aqui nessa cidade em nome de Jesus. Eu só penso grande. Já falei para a irmã Rose, uma franquia, viu, Marcos, de açougue aqui nessa cidade. Só penso coisa grande. Irmão, se eu tenho um Deus que é grande, eu não vou profetizar na tua vida coisas pequenas, eu sempre vou profetizar coisas grandes, porque o Deus que você serve é um Deus grande. Mas às vezes é a nossa mentalidade de escassez, e às vezes uma mentalidade, tantos nãos e tantas dores, que acabam diminuindo o tamanho da visão que nós carregamos. E nós ficamos no nosso mundo achando que é isso. E quando alguém se sobressai, e quando alguém começa a se mover poderosamente em grandes bênçãos, a gente vê e fala assim: oh Deus, obrigado pela vida dele. A gente pergunta: por que aconteceu? Será que fez algo de errado? Não, talvez acreditou mais do que você acreditou, com o mesmo Deus que se serve. Então eu quero te balançar aqui hoje nessa cadeira em nome de Jesus e te dizer: está na hora de ter uma visão grande ao seu respeito em nome de Jesus. Irmãos, essa é uma geração que anda muito cabisbaixo. As pessoas estão andando assim, choros, não é verdade, Priscila? Andando assim, cabisbaixo. Priscila, porque ela é psicóloga, atende muita gente que anda com a baixa autoestima. Tem gente que não consegue nem mais olhar no espelho, tem gente que não consegue nem mais maquiar mais, tem gente que perdeu a capacidade de sorrir. Até as fotos nossas não tem mais sorriso. As pessoas estão perdendo a capacidade de viver. Inclusive, esse é o Setembro Amarelo. Esse é o mês, agora essa semana. Você viu quantos jovens tiraram a própria vida? Agora? Só nessa semana? Até em Vitória da Conquista. Olha como o mundo está. Olha como está a situação deste mundo. Irmão, com você tem que ser diferente. Você serve um Deus que é muito grande, em nome de Jesus, para andar em uma vida muito rasa. Existem coisas poderosas que Deus quer realizar através de você.
Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que traga uma paz, uma alegria e uma revitalização da visão dentro da tua alma, para você voltar a cantar como cantava antes, para você voltar a chorar diante de Deus como chorava antes, para você voltar a ter essa alegria da salvação que você tinha antes. Não pode ser apenas um culto, tem que ser o melhor culto da sua vida. Não pode ser mais apenas uma reunião, tem que valer a pena eu colocar os meus pés na casa de Deus para poder adorá-lo. Eu vou fazer um teste contigo, eu posso? Para ver se é alguém que está com uma visão. Profetiza na vida de alguém aquilo que você deseja para a sua vida. Se você não tem nada para profetizar, só mostra que você não tem nada para poder lutar. A gente está perdendo até a capacidade de abençoar, está vendo, gente? Percebeu agora? Então, quando eu peço para orar para alguém, irmão, que Deus te abençoe, que esse ano seja um ano de uma grande mudança de Deus, que seja a melhor estação da sua história. Aquilo que eu desejo para a minha família, eu desejo para a tua família. Que a tua casa tenha uma fonte, um manancial de vida, de provisão, prosperidade, cura, saúde. Que você viva níveis de prosperidade que você nunca viveu antes. Que uma coroa de glória desça sobre a tua cabeça, novas vestes sobre o teu corpo, anel no teu dedo, sandália nos teus pés. Que você venha pisar em lugares que você nunca pisou. Que você venha viver o que você nunca viveu. Que você venha desfrutar o que nunca desfrutou. Que o Senhor te encontre como aquele a quem o Senhor deseja honrar, como aquela a quem o Senhor deseja honrar. Por que eu tenho essa capacidade? Porque eu sou pastor? Não, tem pastor que não faz isso. Mas por quê? Porque eu tenho tanta certeza que Deus tem para mim, que eu desago na vida de outras pessoas. Então, quando você não tem sobre sua vida, você não tem para poder passar para os outros. Olha como nós estamos tendo uma visão pequena sobre nós mesmos. Olha o silêncio. Perdemos a capacidade de ter uma grande visão. A gente às vezes pergunta, que é uma pergunta clássica, muito clássica, de quem trabalha com inteligência emocional: como você se vê daqui 5 anos? Essa é a pergunta clássica de inteligência emocional. Qual é o seu desenho do futuro? Como você se vê daqui 5 anos? E às vezes a pessoa não está conseguindo nem ver amanhã. Também não consegue se ver daqui 5 anos. Eu também não vou ficar falando que eu me vejo daqui 5 anos. Vai que os invejosos aparecem, né, irmão? Está filmando aí, não? Então eu também não vou falar isso aí, não. Mas eu estou bem claro. Irmão, eu escrevi, foi uma folha de ofício, botei naquela caixa de pedido, irmão. Você não faz ideia, não. Pedi para Deus tudo clarinho, o que eu quero e o que eu preciso. Está tudo claro para Ele, irmão. Porque eu sei muito bem o que eu quero viver em Deus. Muito bem. É o que eu estou dizendo. Existem religiões que as pessoas dão a vida pelos seus deuses. Eles se cortam pelos seus deuses. Eles pisam em brasas pelos seus deuses. Eles comem vidros pelos seus deuses. Eles dão a própria vida pelos seus deuses. Mas já viu o Deus que nós servimos? Ele te dá liberdade. Ele não te chama de apenas um servo, mas Ele chama de filho, chama de filha. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você não é um mendigo que fica pedindo esmolas a um Senhor que está nos céus. Não. Quando você se coloca diante dele usando o nome de Jesus, Ele está com os braços abertos dizendo: venha meu filho e venha minha filha. Às vezes Ele vai puxar a orelha, às vezes Ele vai te esbofetear, porque está em Hebreus 12 que Ele castiga e pune a quem chama por filho. Mas o fato dele castigar só mostra que você é filho e não é bastardo. Então qual o desenho que você tem de Deus? Porque Jesus disse: vós sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celestial. Existem presentes de Deus para a tua casa. Existem bênçãos. Levante a tua mão, reaja a essa palavra. Reaja a essa palavra. Existe um Deus que está vindo ao teu encontro em nome de Jesus. O diabo
quer te afastar da visão de Deus. O inimigo quer te afastar da visão de Deus. Mas Deus falou comigo hoje: libera essa palavra, uma palavra de fé. Gente que está morta por dentro, seca por dentro, gente que está apodrecendo por dentro, está vindo vida aí, está vindo vida aí. Ainda tem vida aí. Obrigado, Túlio. Ainda tem vida aí no teu espírito, te resgatando uma visão de Deus. Porque a visão é maior do que a gente. Eu disse que Deus sempre vai te dar uma visão grande, amém? Há uma frase do William Carey. Eu ensino perspectiva e o William Carey é o meu personagem que eu ensino. E o William Carey diz o seguinte: o pai das missões modernas: faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. A visão sempre é grande, mas na maioria das vezes a visão começa pequena. Alguém está comigo em nome de Jesus? A visão pode ser grande, mas começa pequena. E a Bíblia diz: não despreze os pequenos começos, porque o teu começo será pequeno, mas o seu final será extraordinário. Essa igreja começou na garagem. Não despreze os pequenos começos. A sua empresa pode ter começado vendendo de porta em porta, ninguém acreditava, mas está aí acontecendo, você está vendo milagre. Talvez a casa que você começou a construir era um terreninho que ninguém dava nada, mas olha o que Deus está fazendo na sua história. Talvez você começou aquele curso ali, uma coisa simples, mas olha como Deus está se movendo. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? O começo pode ser pequeno, mas está carregado de promessas de Deus. Eu vou repetir. O teu começo pode ser pequeno, mas está carregado de promessas de Deus. Ainda tem vida aí. Uma palavra contrária não vai sentenciar o que você carrega da parte de Deus. Então, em nome de Jesus, sai daqui hoje, irmão, com o peito estufado mesmo, sabe? Aquele peito de pomba assim, olhando para frente, parar de andar cabisbaixo, vivendo só uma condição atual. Se levante, tenha um ânimo em Deus, um renovo, um vigor em Deus. Talvez foi uma semana difícil, mas essa semana vai melhorar. Deus fará alguma coisa. E vai melhorar a partir do seu posicionamento. Então pense grande. Irmãos, Eliana sabe, tudo eu desenho. Tem umas coisas que eu faço. Já aconteceu. Tem coisas que eu vivo hoje, irmão. Irmão, aqui não é simpatia evangélica não, tá? O que eu vou falar, tá? Mas eu já desenhei coisas para orar e botar debaixo do travesseiro. E falando: Deus, até se eu esquecer de orar, já está aqui debaixo. Orando, sonhando, pensando, dormindo com aquilo, irmão. Dormindo com um sonho, dormindo com a visão, com o projeto. E agora eu estou com um grande projeto aí diante do Senhor, irmão. Mas é grande mesmo. Mas para estrondar mesmo. Oh, glória a Deus. Eu já imprimi essa semana, não foi? Já imprimi. Já escrevi tudo o que eu preciso no projeto. E já está no meu quarto. Já vou orar. E já vou dormir com o projeto. Aí quando acontecer, as pessoas vão dizer: porque tem, irmão, tem gente, João Suzane, que diz que a Semap é rica. Eu falei: se for profético, a gente recebe em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquela igreja é rica, só tem rico lá. Olha, irmão, diz que aqui só tem rico, irmão. Glória a Deus. Eu não sei de onde tirar a ideia. E agora, no Instagram da Semap, quem é da mídia sabe, é o povo pedindo dinheiro, pedindo oferta, cesta básica, pede tudo lá. Porque ele diz: não, eu soube que essa igreja de vocês é rica, lá só tem rico. Eu falei: deve ser profético, então receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus, a gente aqui sabe o que a gente passa aqui, irmão. Mas se o povo está achando que aqui só tem rico, rico das bênçãos de Deus, a família aqui tudo abençoado, todas as famílias são abençoadas, casamento abençoado, glória a Deus, rico financeiramente, glória a Deus. Sabe por quê? Porque às vezes o sucesso de alguém expõe o fracasso dos outros. E nós temos muita gente invejosa em tudo quanto é lugar. Até no nosso meio evangélico tem gente invejosa. Eu tenho que ser verdadeiro. Existe gente invejosa. Gente que levanta a mão da glória de Deus na igreja, mas tem inveja, irmão. Então, não tenha medo de você sonhar grande, ter uma visão grande, por causa dos invejosos.
Na verdade, os invejosos só são um termômetro de que você está no caminho certo mesmo, em nome de Jesus. Então, a visão pode começar pequena, mas ela está carregada de promessas de Deus. E então, quando as coisas começarem a acontecer na sua vida, alguém vai dizer tanta coisa, não é? Tanta coisa vão dizer. Mas Deus te escolheu do meio da tua casa e no meio dos teus, para te honrar e para te abençoar. Alguém está entendendo isso em nome de Jesus? Alguém está pegando essa palavra em nome de Jesus? Então, eu já falei isso, mas agora eu quero ser bem específico. Que Deus afaste da tua vida todos os invejosos. Que Deus afaste do teu caminho todas as pessoas que toda vez que você fala um projeto só vem palavra contrária. Afaste da tua vida. Só fique na sua vida gente que vai orar por você, vai abençoar a sua vida, vai jejuar pela sua causa, será o seu intercessor, em nome do Senhor Jesus. Porque Deus te deu uma grande visão. Agora, uma das coisas que eu tenho convicção, e eu já tenho que terminar, uma das coisas que eu tenho convicção, irmão, eu tinha mais 1 hora de mensagem, sério, mas eu não vou pregar isso tudo não. Uma coisa que eu tenho convicção, e que talvez seja um segredo para você: pastor, eu tenho uma visão de Deus, eu carrego uma visão, um projeto, um sonho pessoal. Como é que eu faço acelerar esse sonho? Como é que eu faço para acelerar essa visão que Deus me deu? Aí eu vou te dar essa dica que é espiritual. Conecte o teu sonho, o teu projeto, a tua realização pessoal, a tua visão a um projeto do reino de Deus. Então assim, olha, eu tenho um sonho de ser médica. Deus, eu faço um voto contigo, eu serei médica, mas eu vou tirar 2 horas da minha semana colocando um projeto conectado ao teu reino para abençoar pessoas. Olha, eu quero ter uma empresa, quero ser milionário ou milionária, mas eu vou pegar parte desse dinheiro para poder investir em creches, em escolas cristãs, no reino de Deus. Olha, eu quero ser um atleta, qualquer área. Então você vai ser um atleta de Cristo. Deus vai te honrar nessa área de influência, vai te colocar em lugares para você levar o reino de Deus através, seja você do jiu-jitsu, do judô, do futebol, do basquete, do vôlei, não importa. Você foi levantado para esse projeto. Ou seja, conecte o teu sonho a um projeto do reino de Deus, ao reino de Deus. Você vai ver a aceleração que se dará nessa visão que Deus colocou no teu coração. Alguém pegou isso em nome de Jesus? Alguém entendeu isso? Você vai ver como esse projeto vai. Você sabe por que Deus levantou o Luciano Subirá no Brasil? Tem várias histórias, mas o Luciano Subirá, ele fez um voto com Deus. Não sei se alguém sabe. Sabe qual foi o voto que ele fez com Deus? A gente conhece o Luciano Subirá muito mais pelos seus livros, que são fantásticos, mas ele fez um voto com Deus. Deus, todo livro, ele fala ainda isso no vídeo, todo livro que eu escrever, eu não vou ganhar R$1 com eles. Tudo vai ser direcionado para obras missionárias. Ele só pega o primeiro livro que ele pega, ele dá para a esposa, é a primícia. E eu aprendi muito sobre primícia com o Luciano Subirá, e eu comecei a praticar. A irmã Tainá aprendeu, outros aprenderam, estão vendo coisas maravilhosas. Então ele pega a primícia, que é o livro dele, e dá para a esposa. O restante, tudo que ele vende, é para obra missionária. Não parou mais. Hoje o pastor Luciano Subirá nem é mais pastor da igreja Alcance. Ele deixou com uma pessoa que é um homem de Deus muito abençoado. Ele agora fica fazendo conferência no mundo inteiro. Olha como o ministério dele avançou, porque ele pegou um projeto do coração dele e ele alencou e ancorou a um projeto do reino de Deus. Quer ver a tua visão avançar? Irmãos, eu tenho certeza que essa palavra aqui está destravando a vida de pessoas. Eu tenho certeza que se você está vendo algo maravilhoso, vai viver algo mais extraordinário ainda. Mesmo que você fala, é pequeno, mas comece a pegar esse projeto, essa visão, e diz, eu vou colocar essa visão a um projeto do reino de Deus. Eu tenho muitos exemplos, mas eu me permito a missionária Tânia. Léo, é o filho da missionária Tânia. Léo começou numa salinha, irmãos. Eu fui lá orar. Todas as empresas que abrem aqui eu oro. Graças a Deus, todas que eu orei, até hoje nenhuma fechou. Graças a Deus. Aleluia. Aí eu fui orar pelo projeto de Léo. Uma salinha pequenininha, lá no shopping. Não era isso? Mas ele toda vez ele fala, pastor, conta com a empresa. Nós estamos aqui para investir no reino de Deus. Ele abençoou tanto aqui agora esses ares condicionados, nessa última agora. Ele só vem aqui umas 2 vezes por ano. Mas todo o projeto que a igreja tem diz, eu estou junto. Começou. Irmãos, já falei com ele. A transportadora dele vai tomar a região inteira.
Deus está abençoando e prosperando. Só está que cresce a empresa. Mas quando eu falo crescer, irmãos, eu estou falando de vários 1000 metros quadrados que Deus entregou para ele agora recentemente, porque ele pegou uma visão dele, que era pessoal, um sonho, e ele diz: eu vou ancorar isso ao reino de Deus. Quando você coloca uma visão ao reino de Deus, há uma aceleração poderosa do reino. Felipe, você vai ver isso aí. Felipe colocou um projeto agora para essa cidade, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, na vida da irmã Poliana. Pega um projeto e diga: eu vou ancorar o reino de Deus, e você vai ver o sobrenatural que vai começar a acontecer. Não pense pequeno, amém, irmão? Eu estou assim: Deus, em nome de Jesus, tira toda a visão pequena, sai. Toda a mentalidade de escassez, sai. Toda a mentalidade de falta, sai. Me dê uma visão ampla, meu Deus. Me dê uma visão ampla, para eu mover no extraordinário do Senhor. E é isso que eu quero viver em Deus. E quando Deus tem o seu coração, nenhuma visão vai roubar o que você carrega. Nada contrário, de visões contrárias irão roubar o que você carrega. Mas sai daqui hoje. Eu não tenho mais tempo. Eu poderia aqui fazer uma conferência só sobre isso. Mas saia daqui hoje com uma grande visão de Deus no seu coração. Porque o lugar que você está, ou o lugar que você saiu, pode ter sido um lugar pequeno. Ou o lugar que você está é um lugar pequeno. Mas esse lugar é só o começo, e não é o seu limite. É apenas um começo. Eu vou trazer uma irmã aqui, é a irmã Bia. Alguns irmãos conheceram ela a última vez que ela esteve aqui. Ela começou um projeto no extremo sul da Bahia. Uma irmã abençoada. Deus levantou 4 mulheres. Irmãos, mulheres são grandes empreendedoras, viu? Eu posso lançar uma palavra sobre as mulheres agora? As mulheres recebem, em nome de Jesus. Deus vai dar muitos empreendimentos para mulheres de Deus. Grandes empreendimentos. Eu creio que mulheres serão profetisas, sacerdotisas, empresárias, empreendedoras. E tenho para mim que os maiores milionários de uma cidade serão mulheres, em nome de Jesus, na sua grande maioria. Em nome de Jesus. Pega essa palavra em nome de Jesus. Que não é toda vez que eu libero, não. Mas irmã Bia eu não vou falar só o nome dela, mas as outras, começou um projeto. Vendeu tudo o que tinha e moravam num kitnetzinho. Sabe o que é kitnet, gente? Alguém sabe o que é kitnet? Mas começou um projeto e Deus prosperou tanto a vida deles. Agora está dando palestra na Lagoinha, na Donep. Vai dar palestra aqui também na CEMAP. Uma pessoa absolutamente simples, mas ela elencou um projeto ao reino de Deus. Ela fala: Deus, tudo eu tiro o dízimo e tiro a primícia. Tudo, irmão. Tudo tiro o dízimo e a primícia. E está solteira. Vai que, oh glória a Deus, vem para cá e arruma um varão aqui, já fica por aqui mesmo, em nome de Jesus. Vou trazê-la aqui para você ver o que é alencar um projeto, uma visão do reino de Deus poderosamente. Eu quero orar pela sua vida, amém? Eu quero pedir você, sentado mesmo, coloque na sua mente agora a visão que você carrega, a visão do seu coração. Você pode até dizer: olha, eu vou crer naquilo que o pastor Jorge está dizendo, vou acreditar agora, eu tenho uma visão agora. E por favor, tira essa coisa: mas eu não tenho condições, eu moro lá naquele bairrozinho onde o vento faz a curva, nem está no mapa de conquista, a minha casa é a menor. Irmão, para com isso, irmão. O teu final vai ser melhor que o teu começo. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela igreja, eu oro com fé. Eu disse que hoje será uma palavra de fé. Eu sei que o mais importante é a nossa vida espiritual. Eu sei que o mais importante é a nossa vida ministerial, nossa casa e família. Mas eu sei também que nós estamos na última hora da igreja nessa terra. E eu sei que o Senhor quer fazer com que os teus filhos sejam abundantes em todas as áreas: ministerial, espiritual, familiar, intelectual, emocional, mas também financeira. Então eu neste altar profetizo, Deus, profetizo que todas as barreiras caiam por terra agora, que todas as palavras contrárias sejam manietadas, desligadas agora, que todo tipo de maldição hereditária que ainda houver nessa casa, nessa família, sejam desfeitas agora. Eu libero uma palavra de envio agora.
o envio para viver coisas que ainda não viveu. Eu libero uma palavra de provisão sobre o teu povo, sobre a empresa, sobre o projeto pessoal, um projeto acadêmico, profissional, empresarial, um projeto do teu coração. Pessoas estão colocando visões diante do Senhor. Pai, que essa visão se torne um projeto, que esse projeto esteja diante dos céus, que os céus olhem para o projeto e digam amém, porque está escrito que para todas as promessas da parte de Deus nós temos o sim. O diabo pode ter dado não, o homem pode ter dado um não, mas você já tem um sim de Deus, e este sim é o mais importante. Então, como autoridade sobre tua vida, eu te libero, eu lhe envio para viver um tempo novo da parte de Deus. Eu te libero. Essa visão vai se tornar realidade material e física, vai ser palpável, você vai poder pegar, você vai poder dizer, é de Deus. Até esterilidade biológica, mulheres que não têm filhos, em nome de Jesus, sejam liberadas para esse envio, para essa visão, para esse projeto. Eu te libero. Assim como você está se vendo a quem Deus te chamou, faça o seu desenho do futuro. Como você está se vendo agora? É aquele concurso? É o vestibular? É a casa? É a igreja? É o ministério? Do jeito que você sonhou, assim será, para a glória de Deus. Eu te envio para o teu futuro, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu estou sentindo. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Que está chegando. Vai pegando essa palavra em adoração. Pra minha vida é uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade. Minha vida é uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade, uma novidade. Amém, amém, irmãos. Quer terminar na hora certa, mas agradecer você por ter entendido essa palavra. Houve aqui uma barreira muito grande, ainda bem que o pessoal estava intercedendo. Até quebrar essas muralhas dá muito trabalho, mas tudo está na mentalidade. Eu achava que eu nunca podia ter um carro, sabia, gente? Até os 32 anos andava de bicicleta. Você lembra daquela época? Eu tinha até medo. O primeiro carro que eu comprei, deixei na garagem um mês, que eu tinha medo de sair com o carro, para vocês terem ideia. Só se me lembra. Eu ficava pedindo os irmãos para sair com o carro para mim. Mas quando eu mudei a mentalidade, eu disse: Deus, eu sou capaz. O Senhor me deu sabedoria e inteligência, como qualquer pessoa aqui. Então eu tenho capacidade. Eu sou prova viva de que o Senhor é fiel e poderoso. Então, quando as coisas começarem a acontecer, continue honrando e glorificando o nome de Deus. Quero, ainda de pé, não vou cansar vocês, mas eu quero agradecer a toda essa igreja. É muito bom ser pastor daqui. Tem gente aqui que a gente pode contar. Agradecer a todos os pastores e presbíteros, porque eu brinquei, mas é verdade. Hoje nós temos pastores aqui que estão servindo a cidade. Vários pastores servem a cidade. Pastor Josemir prega fora, é Rodrigo, é Fabrício, meu Deus, que mais? Pastora Zé, pastora Lene, não é? Tantos pastores aí, às vezes eu esqueço, mas enfim, missionários, os nossos músicos, tanta gente servindo a cidade. É muito bom estar numa igreja séria, numa igreja relevante, que está servindo a cidade. Isso me deixa muito feliz. A todos os músicos e cantores dessa igreja que têm servido a cidade, as danças, a todos os ministérios, pregadores, muito obrigado. Que vocês sirvam a cidade com empenho, com excelência, o melhor que vocês fazem. Que Deus use a vida de vocês. E para mim é muito mais responsabilidade ainda, mais cuidar de cada um de vocês, tá? Mas uma coisa que eu peço a vocês, sempre que precisar conversar com a gente, marque com a Diaconia de Soledade. Eu sei que a maioria pensa: o pastor Jorge já está cheio de ocupação. Temos muitas ocupações, temos, mas a nossa maior ocupação é cuidar da igreja. Então marque com ela. Diaconia de Soledade está tentando falar com alguns irmãos aí dias. Os irmãos não têm respondido. Falei: diaconisa, liga para fulano que eu quero falar com fulano. Eu acho que fulano está com medo de falar comigo, porque eu já pedi para falar com ela e fulano não está respondendo.
Então quer falar alguma coisa? Não deixa a bomba estourar não. É melhor confessar a tentação que confessar o pecado. Ou às vezes é melhor abrir o coração e mostrar as dores do que sofrer sozinho. Então procure a gente, estamos aqui para poder servir vocês. Às tardes aí, a nossa dificuldade é mais à noite, mas a gente está se programando para também atender à noite. Mas todos os dias nós estamos aqui à tarde, cuidando da igreja, aconselhando e conversando com os irmãos. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por tudo. Que continuemos em vitória. Rony está dando tchau para a igreja ali. A cantina está funcionando hoje, tá certo. A cantina está funcionando. E quem não trouxe dinheiro para a cantina, não tem problema, tem um café, um chá ali. É chá de quê, sabe de coisa aí? É chá de erva doce, maracujá e capim santo. Alguém sabe o que é capim santo? Aí. Tioiô, alguém sabe o que é tioiô? Graças a Deus. Olha, Maísa. Então, nós vamos orar. Eu quero convidar aqui. Eu vou convidar o pastor Rodrigo. Ele está lá atrás, né? Está ocupado, né? Então tá bom. Eu vou convidar o pastor Rodrigo para fazer essa oração por nós. Pode vir, meu pastor? Que a última vez que chamei ele estava com o neném no colo, mas agora ele vai orar pela gente, para nós irmos para casa com muita alegria. Mas sai daqui, ó. Chega em casa, desenha a tua visão, tá bom? Alguém entendeu isso? Pastor, não sei desenhar. Então você escreve. Escreve lá a visão. E você testemunha, porque vai acontecer. Amém? Alguém entendeu? Vai acontecer em nome de Jesus. Tenho certeza disso. Amém. Amém. Amém, povo de Deus. Vamos orar, vamos agradecer o Senhor, porque estaremos debaixo dessa palavra, crendo que o Senhor irá fazer coisas poderosas. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te glorificar, agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos, ó Pai, em tua casa, na tua presença, em adoração, recebendo, ó Pai, a tua poderosa palavra, Senhor. E eu creio, meu Deus amado, que sairemos daqui debaixo, Pai amado, desta palavra, tomamos um posse, Pai amado, Deus forte, nos posicionando, porque o Senhor falou em cada coração. Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos. Pedimos ao Pai que o Senhor continue nos sustentando com as tuas mãos poderosas. Assim como o Senhor nos trouxe, nos leve debaixo das tuas potentes mãos, porque é o Senhor que nos sustenta. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e viveremos, ó Pai amado, a visão do Senhor para o teu nome ser glorificado. Pessoas sairão daqui, meu Deus amado, Deus forte, meu Deus amado, posicionados em Ti, porque o Senhor falou conosco. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Sê conosco, ó Pai amado, porque sem Ti nada poderemos fazer. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Levamos as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E todos dizem amém. Que Deus abençoe e vá em paz em nome de Jesus.